Olá turma, aqui é o professor João Paulo, professor de Física de vocês. E como prometido, eu vou fazer a correção daqueles primeiros exercícios que eu havia colocado lá para vocês na plataforma. Aqui na plataforma para vocês, tá? Foram aqueles exercícios sobre conversão de temperatura. Temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então aqui eu vou estar fazendo essa correção com vocês, tá? Eu vou ler aqui a questão para a gente poder fazer. Então, primeira questão. Nas lâmpadas de filamento de tungstênio, a temperatura desse filamento atinge o valor de 2.500 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, ó, nessa questão, ele está fornecendo para a gente aí o valor da temperatura e esse valor que ele deu está na escala Celsius. Como é que a gente transforma isso para Fahrenheit, que é o que ele está pedindo? Basta a gente usar aquela fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Qual é a fórmula? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Pronto. No lugar do C, eu vou colocar esse número aqui que ele me deu, que é 2.500. Então vai ficar aqui 2.500. Ó, no lugar do C, e eu vou repetir todo o restante, ó, dividido por 5, igual a F menos 32 sobre 9. E agora, o que a gente resolve aqui? Eu vou primeiro fazer essa divisão aqui, ó. 2.500 dividido para 5 vai dar 500. Então vai ficar 500 igual, e repete o outro lado, que eu não mexi. Vai ficar F menos 32 sobre 9. O 9 está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 500 vezes 9, 9 vezes 5 dá 45. E repete os dois zeros, né? Igual, aí o que sobrou do outro lado? O F menos o 32. O 32, olha só, está aqui negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 4.500 mais o 32 e o F fica sozinho lá do lado direito da expressão. Então o valor do F é só a gente somar isso aqui, ó. Então, para finalizar, vai ficar F igual 4.500 mais 32 vai dar 4.532 graus Fahrenheit. Então essa é a número 1, tá? Vamos ver a número 2 agora. A questão número 2, deixa eu pegar aqui também. Ela diz assim, ó. Um médico americano informa a um paciente que sua temperatura axilar vale 95 graus Fahrenheit. Pode-se afirmar que a temperatura axilar do paciente vale em graus Celsius. Então agora ele quer o contrário. Ele está me dando uma temperatura em graus Fahrenheit, que é de 95, e quer saber quanto que isso vale em Celsius. Então como é que a gente vai fazer isso? Celsius e Fahrenheit. A fórmula é exatamente a mesma, ó. Então aqui vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 dividido para 9. O que muda é que agora ele me deu o valor do Fahrenheit, do F. Então no lugar do F eu vou colocar 95. E vou repetir todo o restante, ó. C sobre 5 igual, no lugar do F, vou colocar 95 menos o 32, que eu vou repetir da fórmula, e aqui o dividido por 9. Bom, o que a gente faz aqui agora? Aqui, tá vendo? Tem uma subtração. Então primeiro eu vou diminuir aquilo ali. Vou repetir todo o restante. E vai ficar C sobre 5. 95 menos 32 dá 63. Então, ó, 63, só que ainda tem aqui um dividido por 9. O que eu faço aqui agora? Poderia ou multiplicar assim, ó, cruzado, ou então vou dividir. Fica mais fácil se dividir. Então, vou repetir. O C sobre 5
63 dividido para 9 dá 7. Aí para finalizar, o 5 está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então o C é o resultado dessa multiplicação aqui, ó. O C vale 5 vezes 7, 35 graus Celsius. Então isso quer dizer que esse paciente não está com febre, né? A temperatura de 35 graus Celsius é uma temperatura normal. Beleza? Vou pausar aqui para a gente poder continuar, tá? Bem, voltamos para cá. A questão número 9, ela fala assim, ó. Em um dia de inverno, a temperatura baixou 9 graus Fahrenheit. Determine essa variação na escala Celsius. Reparem que esse 9 graus Fahrenheit que ele está falando aí não é o valor de uma temperatura, é o valor do quanto que a temperatura mudou. Então ele está me dando o valor de uma variação. E variação eu escrevo assim, ó. Variação, e ele me deu na escala Fahrenheit, não é isso? É. Então está querendo dizer que na escala Fahrenheit a temperatura ela mudou 9 graus. Ela não era 9 graus. Ela não foi para 9 graus. Ela variou 9 graus Fahrenheit. Ele quer descobrir quanto que vale essa variação na escala Celsius. Aí é só a gente ver lá qual é a fórmula de variação. Aí tem a fórmula entre Fahrenheit e Celsius. É essa fórmula aqui, ó. ΔF sobre 9 igual a ΔC sobre 5. Poderíamos dar essa ordem aqui, né? ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Isso não importa. Então, no lugar do ΔF, eu vou colocar o 9. Aqui, ó. Então vai ficar no lugar ali, ó, do ΔF 9 dividido pelo 9 da fórmula, tá? Por coincidência ficou igual ao ΔC sobre 5. Aí aqui eu posso dividir, ó. 9 dividido para 9 dá 1. Então ficar 1 igual a ΔC sobre 5. Agora aqui para a gente finalizar, ó, o 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 1 dá 5. Então, variação na escala Celsius foi de 5 graus Celsius. Então isso quer dizer o quê? Se na escala Fahrenheit a temperatura aumenta 9 graus, na escala Celsius só vai aumentar 5 graus. Tá? Então essa aí foi a nossa número 3. A questão número 4 é bem parecida. A questão número 4 é assim, ó. Nos desertos, entre os dias e as noites, a amplitude térmica oscila de 40 graus Celsius. Na escala Kelvin, esta oscilação corresponde a... Então, tá vendo? Esse 40 graus Celsius não é o valor de uma temperatura. É a diferença entre a máxima e a mínima, que é a chamada de amplitude térmica. Então, ele, de novo, ele não está me fornecendo o valor de uma temperatura. Ele está me fornecendo o valor de uma variação de temperatura, que foi de 40 graus Celsius. Ele quer saber se na escala Celsius a temperatura varia 40, qual vai ser a variação na escala Kelvin, tá? Aqui foi entre variação de Fahrenheit para variação em Celsius. Aqui é a variação em Celsius para variação em Kelvin. Qual é a fórmula que tem o ΔC e o ΔK? Para quem está com dúvida, qual é a fórmula que eu estou usando, é só você ver o vídeo onde eu expliquei a matéria do nosso, na primeira apresentação que eu tenho com vocês na plataforma. A primeira aula que eu tenho é sobre isso, tá? Sobre variação de temperatura, sobre temperatura. Então quem não está lembrando muito bem, assiste a primeira aula, você vai lembrar, tá? Então vamos lá. Qual é a relação que tem entre ΔC e ΔK? Aí lá tem uma fórmula que é assim, ó. ΔC sobre 5 igual a ΔK também sobre 5.
Então aqui a gente vê, olha só, que os denominadores aqui ó, são iguais. Eu posso cortar, simplificar. Então fica simplesmente, na verdade, ΔC igual a ΔK. Se o ΔC vale 40, o ΔK vai ser igual. Também vai valer 40. Então, a variação de temperatura na escala Kelvin também foi de 40, só que 40 Kelvin. Então, se na escala Celsius a temperatura sobe 40 graus, na escala Kelvin a temperatura também vai mudar 40 graus. Beleza? Bom, já a questão número 5, ó, a televisão noticia que a temperatura em Nova York chegou aos 104 graus, naturalmente 104 graus Fahrenheit. Converta para graus Celsius. Bom, a questão agora, ela está me falando de uma temperatura, né? Então ele está dizendo que a temperatura que foi noticiada lá em Nova York foi uma temperatura, e ele deu na escala Fahrenheit como sendo de 104 graus Fahrenheit. Ele quer, a questão quer que a gente converta isso para graus Celsius, né? Aí como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit, que é C sobre 5 igual a F menos 32 dividido para 9. Deixa eu precisar para enxergar. Dá sim. Então, no lugar do F, já que ele me deu, ó, vale 104. Então, no lugar do F, eu vou colocar o 104. Então, eu vou repetir aqui. C sobre 5 igual, no lugar do F, 104 menos o 32, que é da fórmula, e o dividido para 9. Bom, o que a gente faz aqui agora? Eu vou primeiro diminuir isso aqui, ó, o 104 menos o 32. Então, vou repetir. C sobre 5. 104 menos 32 dá 72. E eu vou repetir o dividido por 9 ali. Chegando aqui, agora eu vou dividir, ó. Dá para dividir 72 por 9. Então, eu vou repetir o C sobre 5 igual 72 dividido para 9 é 8. E para finalizar, o 5 está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar C igual 5 vezes 8, vai dar 40 graus Celsius. Tá? Então, 104 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 40 graus Celsius. Vamos ver agora a questão número 6. Deixa eu pegar aqui. Ó, questão 6. Um corpo apresenta acréscimo de temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do corpo não é 20 graus Celsius. É o quanto que a temperatura aumentou. Então isso é uma variação de temperatura. Porque se a gente falasse, um corpo apresenta uma temperatura de 20 graus Celsius, aí isso é temperatura. Mas ele sofreu um acréscimo, a temperatura aumentou 20 graus Celsius. Determine esse acréscimo de temperatura expresso na escala Fahrenheit. Então ele quer transformar isso nisso aqui, ó. Qual é a fórmula de conversão que tem entre variação de Celsius e variação de Fahrenheit? É aquela assim, ó, ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Ele me deu o valor do ΔC, então ó, no lugar do ΔC eu vou colocar 20. Então aqui vai ficar 20 dividido para 5 igual a ΔF sobre 9. Vou dividir isso aqui primeiro, ó. 20 dividido para 5 dá 4. E o outro lado, repete. ΔF sobre 9. Para finalizar, o 9 está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 9 vezes 4 dá 36. Então, a variação na escala Fahrenheit vai ser de
36 graus Fahrenheit. Pronto. E a questão número 7, ó, numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica menos 76 graus Fahrenheit. Isso é o valor da temperatura, não é o quanto que a temperatura mudou. É o quanto ela chegou. Então isso aqui é o valor de uma temperatura. Vou anotar isso aqui, ó. Fahrenheit menos 76 graus Fahrenheit. Qual será o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, quer converter isso agora para Celsius. Qual é a fórmula que tem entre Fahrenheit e Celsius? A gente já sabe. É C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Agora é só a gente substituir com essa informação aqui, ó. No lugar do F, eu vou colocar o menos 76. Então vai ficar C sobre 5 igual a menos 76 menos o 32, que já era da fórmula, e aqui dividido por 9. Vou primeiro fazer essa operação aqui matemática, tá? Então vou repetir. C sobre 5 igual menos 76 com menos 32, sinais iguais, soma, mas conserva o sinal. Então aqui vai ficar menos 76 mais 32 dá 108. E fica dividido pelo 9. Agora isso aqui a gente consegue dividir, ó. Então vai ficar aqui, eu vou repetir o C sobre 5 igual a menos 108 dividido por 9 dá 12. O 5 está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar C igual menos 5 vezes menos 12, vai dar menos 60 graus Celsius. É isso. Ó, questão número 8. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele pelo qual ela é representada na escala Celsius. Que temperatura é essa? Então ela está dizendo o seguinte: um número qualquer na escala Fahrenheit, ela na verdade não é um número qualquer, né? Esse número ele é representado como sendo o dobro do da escala Celsius. Então, ó, vou relacionar assim, ó, escala Celsius e escala Fahrenheit. Ele está dizendo que a Fahrenheit, o número daqui, é o dobro da de cima. Então, se eu escrever assim, ó, se na Fahrenheit a temperatura é X, na Celsius, perdão, a temperatura é X, como na Fahrenheit é o dobro, ela vai valer 2x. Tá? Tá vendo lá? Fahrenheit é o dobro da Celsius. Beleza, e agora, como é que eu vou descobrir o valor dessa temperatura, desse X aqui? É só a gente usar essa fórmula aqui, ó, a relação entre Celsius e Fahrenheit. Vou repetir aqui em cima, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C eu vou escrever X, no lugar do F eu vou escrever 2x. Então vai ficar assim, ó. X sobre 5. E no lugar do F, vou escrever 2x. 2x e repetir o restante, né? Menos 32 sobre 9. Então ficou assim. Como é que a gente resolve isso aqui agora? Aí aqui não tem jeito. Aqui a gente vai ter que multiplicar assim, ó. Cruzado. Então vai ficar 5 vezes 2x vai dar 10x. Só que 5 vezes o 32 dá menos o 160, tá? Porque é o 5 vezes 32. Igual, aí aqui também, 9 vezes x, 9x.
Aí agora aquele lance, separa quem tem letra para um lado, número para o outro. Então o 9x, vou jogar para o lado do 10x, aí ele muda de sinal, né? Vem como sendo 9, menos 9. E o 160 que tá negativo passa para o outro lado, positivo. Aí vai ficar 10x, aí o 9 muda de lado, muda de sinal. Igual o 160 que está aqui negativo, passa para o outro lado, positivo. Pronto, agora ó, 10x menos 9x dá x, ou 1x se preferir. Então 10x menos 9x dá x, igual o que sobrou do outro lado? 160. Esse aqui é o valor da temperatura na escala Celsius. Pronto, descobrimos o valor da temperatura que a gente estava querendo. Bom, e a questão número 9? Ó, em 19 de maio de 1993, a cidade de Tóquio registrou uma temperatura máxima de 79 graus Fahrenheit. Então, esse é o valor de uma temperatura. 79 graus Fahrenheit. Segundo informou o serviço meteorológico daquela cidade. Determine esta temperatura na escala Celsius. Então, ele só quer converter de Fahrenheit para Celsius. A fórmula a gente já sabe, né? Que é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do F, vou colocar o 79, né? F, ele é. Então, no lugar do F, eu coloco o 79. Então, vai ficar C sobre 5 igual a 79 menos o 32. Tudo isso dividido por 9. O que a gente faz aqui agora? A gente tem que subtrair isso aqui. Então, 79 menos o 32. Então, vou repetir o restante. C sobre 5. 79 menos 32 vai dar 47 dividido por 9. Aqui eu posso ou multiplicar cruzado ou fazer essa divisão aqui, né? Eu prefiro sempre fazer a divisão. Então vai ficar C sobre 5 igual 47 dividido por 9 vai dar um número quebradinho, tá? Vai dar mais ou menos 5,2. Daí dá uma dízima, né? 2, 2, 2, 2, 2, vou parar aqui mesmo. Aí para finalizar, o 5 que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então aqui vai ficar C igual 5 vezes 5,2 vai dar 26 graus Celsius. Pronto. 79 graus Fahrenheit equivale a 26 graus Celsius. Bem, na última questão, já adiantei aqui um pouquinho pra gente, ela diz assim, ó. A antiga escala Reaumur, hoje em desuso, não é mais usada, adotava para os pontos fixos fundamentais os valores de 0 graus Reaumur e 80 graus Reaumur. O que são esses pontos fixos fundamentais? É o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É aquela temperatura na qual o gelo derrete. E o ponto de ebulição? É aquela temperatura na qual a água evapora. Aí ele quer saber o seguinte: qual a indicação que nessa escala corresponde a 50 graus Celsius? Então como é que a gente faz isso? Aquela fórmula que a gente estava usando anteriormente nos outros exercícios, eu já tinha montado a fórmula de conversão entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui agora ele está associando uma escala Reaumur, que é uma escala que a gente não usa mais, ainda é usada, né, em alguns lugares, com a escala Celsius. Aí ele disse que o ponto de fusão, para essa escala aqui, o gelo derrete a 0 graus. E o ponto de ebulição é 80. A água evapora a 80 graus Celsius. Na escala, 80 graus Reaumur, quer dizer. Na escala Fahrenheit,
Quais são esses valores aqui? A gente conhece. Aqui acontece também a 0 graus, o gelo também derrete a 0 graus Celsius, só que a água evapora, entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então o que a questão pede pra gente? Ó, eu sei que 0 graus Reaumur é a mesma coisa que 0 graus Celsius. 50 graus Reaumur é a mesma coisa que 100 graus Celsius. Aí ela quer saber o seguinte: 50 graus Celsius valeria quanto nessa escala aqui, ó? É isso que a gente tem que fazer. Aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir aqui uma regrinha, que é uma regra de proporção. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse número que está no meio e vou diminuir com o número que está aqui embaixo, tá? Então vai ficar assim, ó, R menos 0. E vou dividir pelo número que está em cima, também menos o que está embaixo. Vai ficar aqui, 80 menos 0. Igual, aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. O número que está no meio, menos o que está embaixo, que é o 0. Vai ficar 50 menos 0. Dividido também pelo número de cima, que é o 100, menos o que está embaixo ali, que também é o 0. Então vai ficar 100 menos 0. Pronto, e agora a gente resolve o que dá para resolver, ó. 50 menos 0, 50. R menos 0 é R. 80 menos 0 é 80. 50 menos 0 é 50. 100 menos 0 é 100. Pronto, aí agora a gente faz do jeito que a gente quiser, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou multiplicar aqui cruzado. Vou multiplicar assim, ó. Então vai ficar 100 vezes R vai dar 100 R igual 80 vezes 50 vai dar 8 vezes 5, 40. Aí tem mais 2 zeros, né? Então vai ficar 4.000. Para finalizar, o 100 está aqui multiplicando o R, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar R igual a 4.000 sobre 100. Se quiser, ó, posso simplificar os zeros. 40 dividido para 1 dá 40. Então o R vai ficar igual a 40 graus Reaumur. Então os 50 graus Celsius equivale a 40 graus Reaumur. Então com isso, gente, a gente conclui aqui a correção daqueles primeiros exercícios da nossa primeira semana de aula de física, tá? Na semana que vem, eu vou fazer também a correção dos exercícios de dilatação, que foi a nossa última matéria, tá bom? Então tá aí, qualquer dúvida, pode me chamar, tá? Obrigado aí pela atenção de quem assistiu até o final. E valeu, gente, até a próxima.